6 horas 14 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de terça-feira. E agora vamos falar de educação e do crescimento do número de pessoas que estão buscando por cursos tecnológicos no país. E Manaus não é diferente. Até as instituições se viram na obrigação de aumentar a oferta desse tipo de graduação, mais rápida e mais barata, para atender a demanda do mercado de trabalho. Esse é o Banel. É haitiano e chegou ao Amazonas em 2014. Mesmo formado em contabilidade no país de origem, o certificado não vale aqui. E aí, ele começou uma jornada. Eu tive que correr atrás. Eu corri atrás, infelizmente que eu viajei com meus documentos do ensino médio legalizados de lá, mas não tinha validade aqui. Eu tinha que mandar lá na Brasília para receber um carimbo de validação. Aí chegou aqui, eu corri atrás de eu tinha que pagar umas matérias também lá na SEDUC, supletivo. Então, eu resolvi legalizar todo o meu documento, que me dá direito para ingressar ao ensino superior. Bom, documentação resolvida, ele viu que precisava de mais. E foi aí que o curso tecnológico entrou na história. Então, por que tecnólogo? Porque, na verdade, a minha média não era suficiente para cursar Curso graduação graduação maior, entendeu? E também que era mais rápido, porque eu precisava uma resposta mais rápida para poder, entendeu? E tentar sair da área de produção. Ele se formou em agosto em técnico de logística e um mês depois, através de um processo interno da empresa em que trabalha, conseguiu uma promoção. Felicidade é pouco. Ganhando mais, né? Com certeza, né? Salas cada vez mais cheias. A procura por esse tipo de graduação tem crescido. O número de matrículas em 2017 aumentou 5,6% em relação a 2016. Hoje, no Brasil todo, quase 1 milhão de pessoas estão fazendo curso tecnológico. Os cursos representam 12,1% das mais de 8 milhões de matrículas em cursos de graduação no ensino superior. Como o Benedito, depois de 34 anos longe das salas de aula, sentiu que era hora de voltar a estudar. Mesmo com emprego, quis melhorar o currículo de forma mais rápida. Em 2 anos, ele sai daqui formado. Eu cobrei de mim mesmo, devido à qualificação que o mercado precisa. Então, você saber muito só não adianta. Você precisa também ter algo que lhe respalde. Então, eu digo, se eu estou sem esse nível superior, eu preciso ter. Preciso também ser um exemplo para a minha família, ser exemplo para os amigos. Então, isso é de fundamental importância. A Jaine também. Tem emprego, faz a graduação tradicional, mas optou pelo tecnológico também. Além de ser um curso rápido, ele aprende várias técnicas na prática mesmo, em uma questão de curto tempo. E eu procurei até porque eu também já estou no mercado, só que não tinha a especialidade na área, que é a gestão de RH. Então, pelo fato de eu trabalhar na área, eu preciso do conhecimento mais técnico, de um conhecimento mais rápido também. E foi por isso que eu procurei o curso tecnológico. Além do curso ser mais rápido e mais barato, um dos atrativos também é a parte prática. Um curso tecnológico acaba ensinando o aluno aquilo que realmente ele vai usar no mercado de trabalho. E as instituições de ensino tiveram que se adaptar à nova demanda. É um conteúdo mais focado, né? O conteúdo pensado, inclusive, pela nossa área de qualidade acadêmica, ela vem do institucional, então isso é estruturado para que o aluno ele não perca tempo, né? E para que ele não estude conteúdos que na sua área de formação não vão ser tão relevantes quanto aqueles que a gente entende que são mais relevantes, né? E as empresas e os novos profissionais acabaram se encontrando nessa busca. O que nós temos hoje? Nós temos a necessidade das pessoas que tenham esse conhecimento e existe uma resposta hoje. Essa resposta ela não veio no mesmo momento, então durante um certo período as empresas precisaram muito e não existiam. E hoje nós temos uma coisa muito interessante que é a diversidade de cursos que nós temos. Então as pessoas hoje estão tendo muito mais opção e as empresas têm uma variedade maior.
bom para o mercado e para os profissionais que precisam entrar ou se manter nele. E o Serviço Social do Comércio, o SESC, está com inscrições abertas para as turmas de inglês e educação de jovens e adultos. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Vamos conversar com ele agora e falar das inscrições com o Fred. Fred, como é que faz para se inscrever? Conta para a gente. Adriane, as pessoas precisam procurar o SESC, que fica na Avenida Epaminondas, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 6h30 da noite, ou aos sábados, de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Os interessados devem levar as cópias de RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de renda e residência atualizados, além também de levar as cópias de RG e CPF das pessoas economicamente ativas na residência. Essas vagas são destinadas preferencialmente aos comerciários, pessoas que trabalham no comércio e também dependentes, além de jovens da educação básica da rede pública de ensino. Vale ressaltar que a renda familiar desses jovens não pode ser superior a 3 salários mínimos. Então, são essas vagas, as pessoas precisam ficar atentas a esses detalhes. Também estão sendo oferecidas vagas para a educação de jovens e adultos, para a 1ª até a 9ª série. E aí também para o ensino médio, 6 meses cada série. Vale ressaltar que em relação ao curso de inglês, que foi dito anteriormente, podem começar a cursar, desde que se enquadrem em todos os requisitos que foram ditos anteriormente, pessoas a partir de 14 anos de idade. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a flutuação do preço dos combustíveis quase nunca faz os preços caírem nas bombas dos postos de gasolina, mesmo quando a Petrobras anuncia uma redução nos valores, como aconteceu na semana passada. E se a situação já não estava fácil, ficou ainda pior, com o aumento de mais de 8% do gás de cozinha. Cada vez mais a população vê o salário encolher diante do aumento das tarifas e da alta carga tributária. Apesar do anúncio da redução de 50 centavos no custo da gasolina nas refinarias, o consumidor final não tem muita opção. O valor do combustível nos postos de Manaus chega a quase R$ 5,00. Isso é um absurdo, porque é tudo imposto para a gente, não vem nada que a gente possa fazer. Já é assim, todos os preços, todos os postos são o mesmo preço. E os gastos só aumentam. Eu estou gastando em média de R$ 500 por mês com gasolina. E não só com gasolina, que eu também tenho um caminhãozinho e só no caminhão vai mais R$ 1.000. E não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Se você não trabalhar... Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Combustíveis do Amazonas, a redução não chega nos postos por causa dos impostos. É porque a redução que a Petrobras faz é na ponta. É no início da cadeia produtiva. Ainda tem a cadeia dos impostos, que vai acumulando o aumento da gasolina. Quando chega no distribuidor, na distribuidora para o posto de gasolina, às vezes é tão pequeno, às vezes nem existe. Mas o preço da gasolina não é o único que está pesando no bolso do consumidor. Na semana passada, o valor do gás de cozinha aumentou em 8,5% e a botija de 13 quilos está saindo a R$ 78,00. O reajuste deu-se por conta do GLP no mercado internacional, que desde o ano passado a Petrobras vem se baseando pelo mercado internacional para fazer reajuste no GLP. E para este economista, o aumento vai trazer impactos negativos não só dentro de casa, mas também em outros setores. A solução seria você otimizar os alimentos que usem menos gás possível e, logicamente, você que tem costume de comer fora de casa, você vai perceber também que essa alimentação vai ficar mais cara. Por quê? Porque o empresário, automaticamente, ele tem que jogar esse aumento de preço para o custo dos produtos. Ou seja, possivelmente, a ceia de Natal esse ano vai sair mais cara. E ontem, 6 postos nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste foram notificados pelo Procon Manaus. Eles devem apresentar uma justificativa, pois não baixaram o valor do combustível após a Petrobras anunciar a redução da gasolina nas refinarias. O Procon garante que a fiscalização vai continuar durante toda a semana. Se outros estabelecimentos descumprirem a redução do valor dos combustíveis nas bombas, vão sofrer sanções administrativas.
E agora, os boletos bancários, independentemente do valor, podem ser pagos fora do prazo de vencimento em qualquer agência bancária. Mas o cliente deve estar atento à emissão correta do documento. Desde outubro, somente boletos de até R$ 100 podiam ser pagos. A partir de agora, qualquer valor será aceito nas agências bancárias. Isso só é possível devido à implementação de um novo sistema que vem sendo testado desde o início do ano pela Federação Brasileira dos Bancos. Essa facilidade ele faz com que você possa pagar em qualquer banco, em qualquer agência, independente do vencimento. E a única exigência que tem é que o cedente, ao emitir, ele tem que estar com o CNPJ ou CPF dele também, e o sacar também tem que ser o CNPJ ou o CPF, senão ele dá inválida. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, se o boleto não estiver registrado na nova plataforma, ele será recusado. E nesses casos, o pagador deve procurar o emissor para ser realizado o cadastramento no sistema. Com a nova plataforma, o comprovante de pagamento dos boletos vai ser mais detalhado. O cliente vai poder visualizar no documento os juros, multa e também os descontos. Não, algumas instituições bancárias, o que eles fazem é que valores acima de R$ 10.000, eles não aceitam em espécie. Tá? Eles fazem a amarração, ou você faz por cheque, ou você faz por transferência bancária, ou você faz no autoatendimento, mas em dinheiro vivo acima de R$ 10.000, tem orientações de não se receber os boletos. E atenção, você beneficiário do Bolsa Família. Fique de olho nas datas do recadastramento do programa para continuar a receber o valor mensal. 2 grupos têm só até amanhã para levar a documentação aos Centros de Referência de Assistência Social. Dona Aldenisa tem 53 anos. Mora nessa casa na Compensa, zona oeste de Manaus. Há 9 anos, é beneficiária do Bolsa Família. Recebe R$ 185 por mês. E o dinheiro é utilizado para muita coisa por aqui. Compro comida, compro leite, compro farinha, compro arroz, manteiga, tudo isso. Ela está desempregada e sem esse benefício seria muito difícil sustentar a casa. Ela é uma das mais de 125 mil famílias que fazem parte do programa só na capital. Muita coisa, porque é de que eu preciso, né? De dezembro do ano passado até agosto desse ano, houve um aumento significativo na procura pelo Bolsa Família. Mais de 6 mil famílias entraram no programa só em Manaus. No estado todo, foram mais de 107 mil. Segundo essa socióloga, resultado de uma crise que deixou muita gente sem emprego. Isso pode ser pensado como causa direta da situação econômica do país e da retração que o polo industrial teve nos últimos anos. E certamente que, melhorando a situação do polo industrial, essa situação também se modifique. Por isso é importante que os beneficiários façam o recadastramento do Bolsa Família. Os grupos G5 e G9 têm o prazo até esta quarta-feira para levar a documentação em um dos centros de referência de assistência social espalhados pela cidade. Para atualizar os cadastros é preciso dos seguintes documentos: carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, comprovante de renda, comprovante de matrícula escolar, no caso de crianças e jovens entre 0 e 17 anos de idade, CPF, identidade, título de eleitor, a guarda quando os pais são separados, frequência escolar e carteira de vacinação. Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso e até cancelado. O Estatuto do Desarmamento completa 15 anos em 2018, mas hoje existe a possibilidade de ser revogado. O assunto voltou a ser pauta na Câmara dos Deputados e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já sinalizou que deve solicitar um novo plebiscito. Enquanto a questão não é decidida, os números da violência crescem. Só no ano passado, foram quase 900 homicídios por arma de fogo aqui no estado. Nessa estatística está o sargento da Polícia Militar, que foi morto durante um assalto a uma pizzaria. Acho que meu filho cheio de saúde. E de repente foi uma surpresa terrível para nós. O choro é de uma mãe que não esperava passar pela dor de enterrar o próprio filho. O sargento da Polícia Militar, Marcos Aurélio Soares, morto em abril do ano passado, vítima de arma de fogo. O sargento tinha 52 anos, 29 dedicados à carreira na polícia. Mas a vida foi interrompida
pela violência. Para mim foi uma surpresa, porque quarta-feira ele esteve almoçando conosco aqui, né? E aí ele falou para mim que eu fiquei sem relógio, aí ele disse para mim: mãe, sexta-feira quando eu vier, eu vou trazer o seu relógio. E sexta-feira, meu filho, mataram meu filho. Era uma noite de sexta-feira, por volta das 7h30. O sargento da Polícia Militar havia ido a uma pizzaria comprar pizza para a comemoração de aniversário da ex-mulher. Enquanto ele esperava, 2 assaltantes chegaram em uma moto e, quando perceberam que Marco Aurélio estava armado, atiraram. Não deu nem tempo de o sargento reagir. Eu cheguei a tempo quando me avisaram por mensagem que tinham acabado de atirar no meu pai. Ele estava comigo. Ele não estava com vida quando você chegou? Tava. Ele estava, só quando não demorou muito, os médicos falaram que não deu para salvar ele. Lineker Araújo, acusado pela morte do sargento, foi preso e levado à delegacia. Durante a apresentação, a cena de Dona Maria do Carmo, frente a frente com o assassino do filho, causou comoção. Se você se arrependeu, eu peço que você se ajoelhe agora aí. Ajoelhe e peça perdão. Porque eu só acredito que você está arrependido se você se ajoelhar. Ô, senhora, minha intenção não era matar seu filho, não. Qual era a sua intenção? Era roubar ele mesmo, sabe? Ele reagiu. Mas como que não foi um roubo, meu filho? Que você não roubou nada dele? Tinha a moto dele lá, tinha tudo dele lá e você não roubou. Enquanto eu estava lá fora, que eu entrasse, para mim, na minha impressão, que quando eu visse ele, eu ia partir para cima dele. Mas naquele momento eu disse: Senhor, me ajuda. Eu pedi a ajuda de Deus, eu tenho certeza que foi Ele que me ajudou. Tem pessoas que me censuraram, que se fosse meu filho eu lá teria perdoado. Mas como eu estava dizendo para você, o perdão não é nosso. O perdão é divino, o perdão é de Deus. A morte do sargento da Polícia Militar faz parte de uma triste estatística. A de morte por arma de fogo no Amazonas. Só no ano passado foram quase 900. O cenário aqui acompanha a realidade nacional, que atualmente vive um estado de violência generalizada. E toda essa insegurança acabou trazendo à tona uma discussão antiga: a revogação do Estatuto do Desarmamento. O que a bancada da bala hoje defende, ou a Frente Parlamentar de Segurança, defende é flexibilizar o Estatuto do Desarmamento no sentido de que os civis possam ter a posse da arma. A revogação do Estatuto do Desarmamento foi uma bandeira de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas, desde o ano passado, uma consulta pública no site do Senado Federal chama a atenção. Os internautas podem votar a favor ou não pela realização de novo plebiscito. Nas ruas, o assunto divide opiniões. A partir do momento que você abre um porte de arma para as pessoas, aí vem a pessoa do bem, vem a pessoa do mal. Então vai ser tudo vulnerável. Então eu acho, na minha opinião, eu sou contra. Acredito que cada um deveria ter um porte de arma para se defender se caso alguém tentar roubá-la, né? Eu acho que acredito assim. Não acho que a solução é gerar violência contra a violência, né? Então eu sou contra. A favor por conta da violência, né, que está tendo, principalmente nas nossas cidades do Brasil. Mas a princípio, o a favor seria que nem que todos tivessem realmente, que nem todos vão ter esse acesso. Esse especialista em segurança pública diz que é preciso diferenciar porte e posse de arma de fogo. Posse de arma é aquilo que nós podemos ter, os civis, né? Mas há critérios muito bem definidos e é necessário uma justificativa muito plausível sobre a necessidade da posse da arma, ou seja, de você ter a arma em casa, né? O porte de arma é para você poder andar. O especialista acredita que, se colocado em votação, o projeto que pede um novo plebiscito deve ser aprovado. Mas defende que, caso a votação seja aberta, o brasileiro precisa decidir com a razão. E é preciso, acima de tudo, pensar numa cultura de paz, numa cultura cidadã, numa política de segurança que não eleja os indivíduos como inimigos em potenciais, né? Então é essa cultura cívica, essa cultura cidadã que a gente precisa ter em mente.
Tudo isso vai ser discutido com muito mais atenção a partir do próximo ano, né? O presidente eleito já deu indícios de que pretende fazer um novo plebiscito. O último que foi feito, inclusive, foi ignorado nesse estatuto. E as pessoas vão ter que decidir, muito provavelmente, se querem ou não, né? Como se fosse uma eleição. E a gente ainda deve falar bastante sobre esse assunto. Agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com os meninos que estão ao vivo por lá. Vamos falar com o Cleiton e o Emanuel. Bom dia, meninos. Excelente dia. Bom dia. Muito bom dia, Adriane. Os médicos, alguns médicos, estão preocupados com a possibilidade de calote. Isso porque eles estão pelo menos 3 meses aí sem receber os seus salários. E isso tem deixado bastante profissionais preocupados, porque tem uma saída de governo agora. Já estão 3 meses atrasados, mais 2 meses para acabar o ano. A preocupação é que esse salário não chegue até o final de dezembro. Exatamente, Adriane. Para ser mais sincero, são 5 meses que poderão fechar o ano aí sem pagamento. Numa reunião de ontem de representantes de empresas, né, das cooperativas médicas, com o secretário Francisco Deodato da Saúde e com o secretário Alfredo Paes da Secretaria de Fazenda, chegaram à conclusão de que um direcionamento, um redobramento ali dos recursos do Fundo de Turismo para a Saúde pode salvar ali o pagamento de 2 meses, agosto e setembro. Mas ficará faltando ali outubro, novembro e dezembro. O estado do Amazonas conseguiu chegar ao teto, né? Chegar ao máximo de gastos e não conseguiu pagar o salário dos médicos, Adriane. Isso é bastante preocupante, né? A gente imagina você passar 3 meses sem receber seu salário, né? Surreal. Aí tem aluguel para pagar, tudo. Ok que os médicos recebem um salário acima, normalmente, do que um trabalhador comum recebe, mas também estudam 15, 20 anos para se tornar um especialista ali e tem suas despesas. À medida que você ganha mais, você tem mais dívidas, mais responsabilidades, juros maiores, porque as dívidas são maiores também, e você passa a trabalhar e ficar 3 meses com a possibilidade sequer de não receber, é algo que precisa ser visto com mais carinho. Afinal de contas, a gente está falando de uma profissão tão essencial, né? É essencial mesmo, é um serviço essencial. Inclusive, na semana passada, alguns técnicos de enfermagem fizeram uma manifestação ali na frente da sede do governo, questionando o governo do Amazonas a respeito do não pagamento de salários. Está uma situação muito caótica, Adriane, muito diferente do que se vendia durante a campanha, né? E o governo do Amazonas se fechou de uma forma, não fala a respeito disso, o que vai fazer, e os trabalhadores estão ali a ver navios. Provavelmente hoje, alguns representantes de cooperativas médicas, né, que são vistas como empresas que prestam serviço para o Estado, devem se reunir com membros da Assembleia Legislativa do Amazonas, com deputados estaduais, para ver de que forma que os deputados podem salvar a saúde pública do Amazonas. Hoje à noite também está marcada na sede do Conselho Regional de Medicina, no CRM, uma reunião entre médicos para que eles avaliem uma possível paralisação de atendimento ao público. Paralisação do sistema de saúde, o que deixará a situação ainda mais caótica. Isso está sendo observado, né, pelo Ministério Público do Estado, pelas instituições que estão preocupadíssimas com a situação em que chegou a saúde pública do Amazonas, mas infelizmente sem dinheiro não tem como essas pessoas trabalharem. Os técnicos, vou nem falar muito dos médicos, como você bem falou, que são bem remunerados, apesar de ter as suas responsabilidades, né, e precisam honrar com elas, mas os técnicos de enfermagem, por exemplo, tem técnico de enfermagem que já foi despejado do seu aluguel por muitos meses atrasados. Como é que se diz para um indivíduo desse que ele precisa, mesmo com atraso do salário, mesmo sem ter como pagar o aluguel, mesmo sem ter como comprar alimento para a casa dele, que ele tem que sair de casa e prestar serviço para a população? É complicado demais. Eu sei que é uma situação, um serviço essencial, né? Eles estão tratando de vidas. Pessoas podem sobreviver ou morrer por conta do atendimento deles. Mas está difícil, Adriane, está difícil. O estado do Amazonas tinha tudo para sair com um fechamento de chave de ouro para a carreira política do governador amazonino Mendes, mas é uma situação vexatória
a que ele se encontra. Infelizmente, né? Porque isso se reflete na qualidade do atendimento das pessoas que vão nos hospitais, na qualidade e na estrutura, né, que se tem para atender a população. Agora, lá na Câmara Municipal, os vereadores vão discutir um projeto de lei que proíbe bebidas alcoólicas, a venda de bebidas alcoólicas para pessoas que estejam armadas. Inclusive, nesse ano aqui que a gente está completando 15 anos do Estatuto do Desarmamento, né? Falamos ainda há pouco sobre isso aqui no Manhã no Ar. Esse projeto seria votado ontem, mas a sessão foi suspensa por conta do ocorrido com o vereador Sassá da Construção Civil, mas ele deve entrar na pauta hoje, Adriane Diniz. E a proposta é justamente essa que você adiantou, proibir a venda de bebida alcoólica para quem tem porte de armas, e nesse caso policiais, né, policiais civis, militares, policiais também reformados têm o direito ao porte de arma, né? Não só a posse, mas ao porte, a andar armados. E essas pessoas, de acordo com a proposta, deverão ser identificados, receber uma comanda, uma ficha ou algo do tipo que identifique que se trata de alguém que está armado e, por isso, a venda de bebida alcoólica para essa pessoa seria restringida. Então, esse tema, essa pauta entra em primeira votação hoje na Câmara de Vereadores. Um dos autores do projeto defende uma discussão ampla, até porque esse assunto pode ter repercussões ainda, dependendo da política nacional que se tenha para esta área, para a área da segurança pública como um todo, mas sobretudo em relação ao porte de armas. E a Câmara está tocando aí nesse assunto, Adriane. E é uma preocupação aí de jurisprudência e também de competência, na verdade, né? Os vereadores podem definir algo desse tipo, que tem uma lei federal que se sobrepõe, e essa polêmica toda veio à tona há um ano, quando aconteceu a morte lá numa casa de shows de um delegado, tirou contra o advogado e ele estava num ambiente de festa, tinha bebido, então tem toda essa discussão em volta disso. Principalmente depois dessa morte se discutiu isso e a gente vai acompanhar para ver o desdobramento aí na Câmara. Agora você falou que foi suspensa por conta de um desmaio de um vereador na Câmara, foi isso mesmo? O que aconteceu com o Sassá? Ele teve um mal súbito, né? Uma subida de pressão, recebeu atendimento por um colega lá no próprio plenário da Câmara e depois no departamento médico da casa. De lá foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e o resultado dos exames realmente mostrou que ele teve um pico de pressão alta. Quem está acompanhando a gente pelo Manhã no Ar está vendo a imagem do momento em que o vereador que estava na tribuna tem o desmaio e é socorrido pelos colegas de parlamento, né? Foi algo que deixou os vereadores muito preocupados. O presidente da casa decidiu, então, suspender a sessão. A gente volta agora, quem está acompanhando pelo Manhã no Ar vê exatamente o momento do desmaio do vereador, mas ele foi, então, recebeu atendimento médico e recebeu alta por volta de 1 da tarde de ontem mesmo, encaminhado para casa, passa bem. Deverá fazer outros exames para fazer uma investigação mais profunda sobre o que aconteceu, mas o estado de saúde do vereador é considerado normal, ele passa bem. Está estável, né? É estável. Foi um susto, né? Foi, que susto. Porque estava no meio de um discurso, eu vi até um vídeo na internet, na rede social do vereador, falando que estava discussando sobre reforma trabalhista, a perda de direitos trabalhistas, estava muito estressado e acabou passando mal, né? Mas imagina, a sorte é que na Câmara tem vários vereadores médicos, né? Já foi atendido de imediato, além da equipe médica que também trabalha na Câmara Municipal de Manaus. Exatamente. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente dia para vocês. A gente volta a conversar amanhã. Bom dia, até amanhã. Obrigado a você, Adriane. Bom dia e até amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E olha só, acompanhar a esposa durante o pré-natal pode fazer bem à saúde. Uma pesquisa mostra que 75% dos homens que estiveram ao lado de suas mulheres durante esse processo passaram a cuidar melhor da própria saúde. A rede pública incentiva e oferece os exames necessários nesse período. Lucas acompanhou todo o período de pré-natal do primeiro filho e isso foi fundamental para a Meriane. Foi muito importante, bastante. Eu precisava muito também, né? Que a gente precisa bastante mesmo da ajuda do pai. Para isso. Mas além da parceria do casal, acompanhar a esposa durante a gestação trouxe outro benefício para Lucas. Isso porque antes ele não fazia nenhum exame de rotina e agora faz sempre que pode. Passei a me cuidar, procurar a unidade básica para
fazer os exames que eram precisos. O universitário faz parte dos 75% de homens que mudaram de comportamento depois que começaram a acompanhar as mulheres grávidas durante o pré-natal. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aponta também que aqui no Amazonas, 33% do público masculino não tem o costume de ir ao médico. E o motivo é porque muitos dizem nunca ter precisado. Mesmo depois que o bebê nasce, eles continuam procurando a gente para fazer os exames, a prevenção deles, a atualização de vacinas, os testes rápidos que nós oferecemos, né? Em 2017, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 3.700 consultas do pré-natal do parceiro. Além disso, também foram realizados mais de 31 mil exames de HIV e sífilis, tanto no parceiro quanto na gestante. Que é bom a gente descobrir se tem alguém diabético, que está iniciando uma diabetes, problema de colesterol alto, a gente faz os exames complementares. Acompanhamento mesmo, se eles descobrem alguma coisa, eles ficam sendo acompanhados na UBS. É isso. Agora são 6h44. A gente vai para o intervalo e volta já já com notícias da área policial. Aconteceu um tiroteio ontem à noite na Avenida Torquato Tapajós, numa tentativa de assalto a um posto de combustíveis. A polícia apareceu, houve troca de tiros. Um dos assaltantes morreu na hora e o outro está hospitalizado. Os detalhes você acompanha daqui a pouco. Não saia daí que eu volto já já.